E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula um pouco diferenciada sobre um comum tema para do ensino médio. Semana passada não foi possível ter isso devido ao meu adoecimento, mas hoje nós daremos continuidade aos nossos conteúdos. Então, copie todos os tópicos em seu caderno e siga as orientações que serão passadas durante esse vídeo. Não esqueçam, vocês devem se inscrever no canal, curtir o vídeo e copiar o nome de vocês no comentário. Não precisa ser o nome completo, não. Só é colocar somente o primeiro nome, que é uma forma de confirmar que você assistiu o vídeo. Então, vamos para a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é o crescimento econômico, que tem por objetivo entender um pouco de como a sociedade vem se estruturando diante do crescimento do capital e modernização dos meios de capitalismo. Vamos para a nossa aula. Diante de um contexto histórico, nós podemos observar que houveram alguns processos que levaram ao crescimento econômico. Toda vez que a gente fala de crescimento econômico, nós sempre iremos lembrar do processo de revolução industrial, que é a chegada das máquinas nas indústrias agrícolas, no campo. E com tudo isso começa a haver um fenômeno chamado de êxodo rural, que vai gerar urbanização. E com esse processo de urbanização, nós agora também teremos um grande processo no aumento do setor terciário, uma alta concentração de pessoas que prestará serviço agora no setor terciário devido ao quê? Devido à dificuldade de trabalho, as pessoas agora começam a se influenciar neste meio de setor pelo fato da facilidade de aceitação. Muitas vezes não são trabalhadores formais, são apenas trabalhadores informais, que é o que nós chamamos de camelô, que muitas vezes são muito mais fáceis de conseguir o sustento da sua família. Então, o crescimento econômico ele teve lá já inserido desde o processo de revolução industrial. Sabemos que isso cada vez mais vem se melhorando, cada vez mais as máquinas vêm tomando mais espaço com maior grau de tecnologia, que não era tão intenso naquela época, mas lá atrás já teve esse início desse processo. Com tudo isso, nós agora começamos a observar uma grande problemática na sociedade, um grande problema. Qual? Esses problemas são problemas que se derivaram de todo esse processo. Muitas vezes as pessoas têm que mudar de alguns determinados ambientes e muitas vezes não têm onde se localizar. E aí chegamos a esses problemas dos centros urbanos, que é a questão dos moradores de rua, que são pessoas que se concentram em alguns locais pois não têm onde residirem. Também chegamos para as áreas periféricas, que muitas vezes temos um grau alto de violência devido a uma falta de infraestrutura, de saneamento básico, de fiscalização pública, porque muitas vezes todos esses problemas são concentrados em áreas onde tem maior localização de pessoas de pequena renda. Talvez os bairros novos não sofram tanto com esses problemas. Sabemos que sofrem sim, mas não na grande intensidade que os bairros periféricos vêm passando. Então, este problema é um problema que tem afetado muito a sociedade e causado muito debate entre vários teóricos. Por quê? Porque diante do passar dos anos são coisas que nós não conseguimos observar melhoras, e sim cada vez mais um avanço de altos problemas que ainda pode se chamar de problemas primários. Diante de tudo isso, agora começamos a observar a grande presença da participação política. Por quê? Porque agora o interesse do capital cada vez se torna maior e aí agora começamos a observar uma comunicação entre países com um fenômeno chamado de globalização. E diante deste fenômeno, agora começamos a ver grandes políticos tendo alta influência em outros países. E devido a essa grande influência, esse meio de amizade, agora a gente vai ter uma maior facilidade de circulação do capital e da economia. Aquilo que era só restrito ao nosso país, agora ele já está ocupando espaço em outros países. Assim como outras empresas que eram restritas aos seus países, agora já estão dominando os nossos países também. Muitas vezes essas empresas que se instalam em nossos países, elas têm uma facilidade de entrada devido à redução de impostos. Muitas vezes empresas internacionais têm maior facilidade na questão de impostos do que as empresas nacionais. E isso faz com que elas queiram se apropriar daquele determinado espaço e permanecer devido à facilidade de localizar e de gerar capital.
E quando falarmos sobre incentivos fiscais, eu já falei um pouco no pedaço quando a gente fala da participação política. É todo o processo no qual que você começa a se gerar uma facilidade para essas empresas para que elas possam se manter e participar daquele determinado ambiente, porque muitas vezes, devido aos seus impostos que são cobrados, muitos não têm interesse em permanecer, porque talvez aquilo que ele vai lucrar não vale a pena diante do que ele irá pagar como imposto. Então, muitas vezes, os governos começam agora a reduzir impostos para que essas empresas possam permanecer e também gerar altos índices de empregos, que também beneficiará a população. E para concluirmos, já podemos observar que, lá diante do processo histórico, lá desde o processo de revolução, no qual as pessoas agora começam a entender que precisam se organizar e melhorar as suas empresas para que possam dar mais fins econômicos, nós agora começamos a entender que o crescimento populacional ele sempre é visto como uma coisa boa e importante para a sociedade e que ele sempre precisa estar passando por diversas melhorias. Mas com todo esse crescimento populacional, sempre terá uma população que irá sofrer. Diante que, quando a gente fala também de crescimento populacional, lembraremos do crescimento econômico, porque agora teremos o maior percentual de pessoas na sociedade e talvez esta economia que está sendo gerada não está sendo redistribuída de forma igual. Antigamente, um problema que se existia muito era que crianças e mulheres trabalhavam em cargas horárias excessivas e não recebiam proporcional aos homens. Então, talvez aquela economia que era distribuída para elas não era proporcional se fosse um homem trabalhando. E muitas vezes tinha empresas que faziam questões de ter mulheres e crianças nas fábricas para pagar menos, nas empresas para pagar menos. Por quê? Porque geraria mais fins lucrativos. Sabemos que essa questão econômica é algo importante para a nossa sociedade, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, no qual sempre gerará mais fins econômicos, mas diante de tudo isso, começamos a observar grandes problemas em nossa sociedade devido a uma falta de estrutura e de organização do capital. E para finalizarmos, a nossa atividade final será que vocês irão fazer em seu caderno, criar um produto, vocês irão botar como esse produto foi desenvolvido, qual o objetivo dele, e vocês terão que fazer um meio de venda deste produto. Não precisa gravar vídeo nem postar nada, vocês irão fazer isso no seu caderno, explicando qual a importância, por que irá vender ele. Precisa ser algo convincente, porque isso vale nota para o processual. E a nossa segunda atividade, vocês irão fazer um mapa mental sobre a importância dos fins de capital para a sociedade em que vivemos. E diante deste mapa mental, vocês irão falar a importância, citando coisas boas, e citar também alguns problemas que a sociedade vem vivenciando devido a esta forma de um capital ser feito de forma desenfreada e talvez não pensar em toda a população. Nossa aula de hoje fica por aqui. Tchau, um bom dia para vocês.